tenho tido a oportunidade de compartilhar a respeito da primeira carta de João, para mim têm sido maravilhosas porque elas transmitem de uma maneira muito direta o amor de Deus. João, apesar de falar constantemente sobre esse amor na sua carta, automaticamente, quando ele fala sobre esse amor de Deus, naturalmente ele vai ter que falar também sobre aqueles que ainda não experimentaram sobre esse amor de Deus, que ainda não degustaram no seu paladar a respeito disso. Para nós, para aqueles que já experimentaram esse amor, e como vimos, João fala muito sobre isso, a ideia do nascer de novo, de ter sido gerado novamente por Deus, ao mesmo tempo que para nós é muito bom e lindo de ver esse amor de Deus por nós, para aqueles que ainda não experimentaram, naturalmente João ele vai definir coisas que, na visão assim meramente humana, são duras de se ouvir. Mas também Deus, nesse maravilhoso amor que Ele dispensa sobre as nossas vidas, Deus ele é tão maravilhoso que, além desse amor demonstrado por meio de Cristo Jesus, João vai falar nessa noite, por meio do capítulo 5, dos versículos de 6 a 12, a respeito da preocupação de Deus, do desejo de Deus em testemunhar a respeito desse amor de maneira bem nítida e declarada na sua palavra. Deus ele já havia na cruz anunciado esse amor, ele já havia anunciado isso por meio dos seus profetas, mas Deus faz questão de deixar testemunhos vivos e objetivos a respeito da divindade desse Jesus. Certamente Deus, na sua infinita sabedoria, sabia que existiriam pessoas querendo distorcer a pessoa de Cristo Jesus. Certamente ele sabia que teriam pessoas que surgiriam com ideias diferentes do Evangelho a respeito de Jesus. E por isso, João, ele, por meio da ação de Deus na sua vida, ele vai nos ensinar um pouco a respeito desse testemunho sobre Jesus. Só para a gente lembrar, o apóstolo João vem falando a respeito dessa fé que vence o mundo. Essa fé que vence o mundo só é possível para aqueles que já nasceram em Cristo Jesus, ou seja, aqueles que foram gerados por Deus. Somente esses podem experimentar essa fé. E João, no parágrafo anterior, ele fala sobre isso. E é interessante que João ele fez questão no parágrafo anterior de mostrar que essa não é uma mera fé. Não é uma fé em ter fé. Mas sim uma fé baseada na natureza, na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Não é fé porque eu acho que é legal ter fé. É fé porque ela só poderia ser produzida pelo próprio Filho de Deus, a partir do momento em que ele já se tornou o nosso Senhor e Salvador. E agora o apóstolo João vai continuar a falar sobre Jesus na perspectiva do Evangelho e não dos falsos mestres. João ele faz isso porque ele quer deixar bem claro para esses crentes. Existe uma diferença muito grande entre o Jesus do Evangelho e o Jesus desses falsos crentes que estão nas igrejas. Esses que têm falado tudo isso a respeito desse Jesus, mas que não declaram ele como Filho de Deus. E por isso João, então, aqui, ele começa a lidar com esse termo, testemunho. Nesses versículos de 6 a 12, João utiliza essa palavra várias vezes. Testemunho, testemunhar. Pois ele vai usar esse testemunho a respeito da divindade de Jesus
como um argumento de defesa contra esses falsos ensinos. Diante de uma perspectiva jurídica, o testemunho era algo muito importante dentro do que nos diz respeito a uma acusação feita por alguém ou a necessidade de inocentar outra pessoa. E, interessantemente, no contexto judaico, era comum se utilizar sempre, no mínimo, 3 testemunhas a respeito de qualquer tipo de acusação ou resolução de casos na justiça. E nesse parágrafo, João aponta aqui justamente 3 testemunhas a respeito dessa divindade de Cristo Jesus. E por isso precisamos então compreender o significado da palavra testemunho. O que significa testemunhar? E quando a gente pensa nisso, nessa palavra em si, o dicionário traz para a gente que testemunho significa uma afirmação fundamentada, um depoimento, uma comprovação, algo que pode ser usado para comprovar a veracidade ou a existência de algo. No contexto bíblico, testemunhar está diretamente ligado à ação de Deus de iluminar determinada pessoa para que ela pudesse testemunhar a respeito de Deus. E é sobre esse conceito que nós vamos ver João trabalhando aqui. Sendo assim, o que João está afirmando para esses crentes, e ele vai utilizar essa palavra para afirmar isso, é que existem 3 afirmações, 3 testemunhos bem fundamentados a respeito da plena divindade de Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele não é Deus porque se tornou um mito isso. Isso não é uma história contada. Isso não é uma conversinha fiada de alguém. Ele é o Filho de Deus. E o próprio Deus resolveu testemunhar a respeito do seu Filho para o seu povo. Eu sei que pode parecer um pouco repetitivo esse assunto, de João estar querendo testificar a respeito dessa divindade de Cristo Jesus, mas isso é extremamente necessário. Nós precisamos de fato compreender o que isso significa. Só uma pausa, irmãos. Todo mundo está me ouvindo? Aí atrás, todo mundo está me ouvindo? Então tá bom. Meus irmãos, não são poucas as pessoas que nós conhecemos que confessam a pessoa de Cristo Jesus, talvez de maneira histórica, talvez falem a respeito desse Jesus de tantas outras maneiras, mas que não afirmam que ele é o Filho de Deus. Ele é tudo, menos o Filho de Deus. Não são poucas as pessoas que vão declarar isso para você e para mim no nosso dia a dia. Nós ouvimos isso constantemente. Pessoas que dizem até gostar de Jesus, acha ele uma pessoa legal, acha ele uma pessoa que de fato esteve na história, não é um conto, mas que não confessam que ele é o Filho de Deus. Portanto, precisamos estar firmados naquilo que a Bíblia fala a respeito desse Cristo, a respeito da divindade de Jesus, porque é a palavra de Deus que nos guia a respeito desse Filho do nosso Deus. E por isso o apóstolo João vai utilizar esses versículos, esse breve parágrafo, para comprovar a pessoa de Jesus Cristo como sendo de fato o Filho de Deus. Eu quero que os irmãos então acompanhem comigo a leitura do texto, capítulo 5 da primeira carta de João, nos versículos de 6 a 12. E a palavra de Deus diz assim: Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água
e o sangue. E os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus, tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Amém? Vamos orar e vamos pensar sobre esse texto nessa noite. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor. E Deus, nós queremos te pedir por esse momento aqui, onde o Senhor utilizará a sua palavra para confrontar os nossos corações. Deus, o meu desejo é que possamos sair daqui modificados pela tua palavra. Que a tua palavra possa cercar os nossos corações, cercar a nossa forma de enxergar a pessoa de Cristo Jesus, para que a gente possa combater tudo aquilo que tem sido dito de maneira errada a respeito do teu Filho, Pai. Tudo aquilo que tem sido dito de maneira errada, que muitas pessoas fazem sem consultar a tua palavra, Deus. O nosso desejo é esse, Senhor. Te pedimos por esse culto, pelo andamento desse culto, para que tudo aqui, o que vamos ouvir aqui seja para a honra e glória do teu nome. Nós oramos assim, agradecidos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, diante desse texto nós temos claramente aqui uma divisão. E essa divisão se dá nos versículos 6 a 9. E depois dos versículos 10 a 12. E nos versículos de 6 a 9, nós identificamos algumas coisas muito importantes. Como, por exemplo, o que João queria falar a respeito de quando ele diz que ele veio por meio da água e do sangue. E que o Espírito, a água e o sangue testemunham a respeito desse Jesus. Diante disso, o apóstolo João está se referindo aqui a dois momentos específicos na vida de Jesus, na verdade, três momentos específicos na vida de Jesus, onde primeiramente ele citando água e sangue, ele está se referindo ao seu batismo e à crucificação. E posteriormente, quando ele cita o Espírito, ele se refere à evidência da parte de Deus, onde o próprio Deus envia o Espírito Santo para testificar, testemunhar a respeito de Jesus. Essa declaração do apóstolo, ela é muito importante aqui nesse momento, porque ela vai de encontro direto com tudo aquilo que está sendo ensinado pelos falsos mestres. Eles estão apontando para um Jesus que é profeta, que é espiritual, mas para um Jesus que não necessariamente é o Filho de Deus. Eles falam que esse Jesus, como a gente falou na mensagem passada, ele se tornou o Filho de Deus e não era o Filho de Deus. Nesse pensamento, esses falsos mestres começaram a dizer, no momento do batismo de Jesus, Cristo, o Messias, o Filho de Deus, veio sobre a vida do homem Jesus. Porém, antes da crucificação de Cristo, esse mesmo Cristo se ausentou da pessoa de Jesus e no momento da crucificação, então, morreu o homem Jesus e não Cristo, o Filho de Deus. Sendo assim, todos os acontecimentos na vida e ministério de Jesus, basicamente particularmente esses três acontecimentos,
servem para testemunhar que ele de fato era o Filho de Deus. Ou melhor dizendo, ele é o Filho de Deus. Ele não se tornou o Filho de Deus. E como nós podemos afirmar isso? Como que João pode ter tanta certeza disso? E se nós olharmos agora para o Evangelho de João, no capítulo 16 e no capítulo 15, nós vemos duas declarações de João a respeito dessa declaração do Espírito. No versículo 8, João ele vai falar assim: são esses os que dão testemunho a respeito de Jesus, o Espírito, a água e o sangue. Então vamos começar pensando aqui a respeito do Espírito. João, no capítulo 16 do seu Evangelho, no versículo 13 e versículo 14, João diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O primeiro versículo aqui que nós vemos de João 16, falando a respeito desse testemunho que o Espírito Santo dá a respeito de Cristo Jesus, como sendo o Filho de Deus, está identificado aqui por meio dessa ligação entre eles. Esse Espírito que virá aqui no momento onde Jesus está falando para os seus discípulos, ele vem para continuar esse ministério de Jesus, porém agora de maneira habitável nas nossas vidas. O segundo versículo que João identifica esse testemunho do Espírito a respeito dele mesmo, se encontra no versículo 26 do capítulo 15, onde João ali dizendo para os seus discípulos: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a respeito de quem? A meu respeito. O Espírito Santo veio para testemunhar a respeito da vida, obra e da pessoa de Cristo Jesus. Ele veio para mostrar que esse Jesus que nasceu, viveu e morreu, ele era e é o Filho de Deus. Ele não se tornou o Filho de Deus. E, portanto, assim, o Espírito vem para continuar esse ministério iniciado pelo Filho de Deus. Na sequência, nós vemos João falando a respeito dessa água. E como vimos, a água se refere ao batismo. Mas no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, nos versículos 16 e 17, nós vemos ali o relato de uma história onde João está para batizar Cristo Jesus. E o texto diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Deus testificou ali no momento do batismo de Jesus, não trazendo a necessidade que Jesus precisava ser batizado para arrependimento de pecado, mas porque naquele momento Jesus se identificaria com a humanidade e assim autentificaria o seu ministério como Salvador. E nesse momento do batismo, o Espírito Santo está presente nesse momento. E o próprio Deus declara a respeito do seu Filho. Se olharmos para o texto que está relacionado a esse, mas só que no Evangelho de João, nós vemos a perspectiva de João Batista. E João Batista diz assim, no caso, João, o evangelista, diz a respeito do testemunho de João Batista. João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se
se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E aí João declara: eu vi e testifico que é o Filho de Deus. João declara aqui, diante desse mesmo relato do batismo de Jesus, que o Espírito, aquele quem o enviou para batizar naquele momento, ele demonstrou para João que aquele homem que estava sendo batizado, sobre o qual repousou a pomba, ele batizava no Espírito Santo. Então nós vemos aqui relatos claros de que Deus testifica a respeito do seu Filho. Primeiro, falando sobre o Espírito, quando ele testificou, posteriormente com o sangue, no momento do seu batismo, mas também vemos o momento em que o sangue testemunha a respeito da divindade de Cristo Jesus. E nós vemos isso no momento da crucificação. Igualmente, na crucificação, ou seja, nesse momento onde o sangue testemunha a respeito de Cristo Jesus, vemos o testemunho que evidencia naquela cruz estava o Filho de Deus. Não o homem Jesus, mas o Filho de Deus. Acompanhem comigo no versículo 27 de Mateus, capítulo 27, versículo 54. Mateus relata o acontecimento da crucificação de Jesus e ele diz assim: quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Todos esses testemunhos apontam para uma única direção. E por isso João vai falar no seu evangelho, eles são unânimes. Esses testemunhos, eles não se contradizem. Eles são unânimes, dizendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. No momento aqui dessa crucificação, quando o centurião declara isso, com certeza ele não poderia declarar isso sem que fosse a ação do próprio Deus que o fizesse declarar essas verdades. Então, em todos os relatos, nós vemos aqui a vontade soberana de Deus de revelar por meio desses testemunhos que ele estava testemunhando a respeito do seu Filho. Ele não era um profeta. Ele não era um curandeiro. Ele não era um mero mestre ou rabi, como o pastor mencionou na mensagem de quarta. Ele é e sempre será o Filho de Deus. Ele nasceu, viveu e morreu entre homens, para que por meio disso, do seu nascimento, vida e morte e ressurreição, ele pudesse trazer salvação aos homens. Então, no versículo 8, o próprio João chega à conclusão de que todos esses testemunhos a respeito de Jesus são unânimes. E dessa forma, o apóstolo João agora ele vai utilizar o versículo 9 como uma espécie de dobradiça, ligando os versículos de 6 a 8 com agora os versículos de 10 a 12. E de que forma ele faz isso? Ele faz isso por meio da afirmação. E uma afirmação meio que óbvia. João fala logo no versículo 9: meus irmãos, se nós damos valor ao testemunho de homens, se nós, diante de um julgamento comum, nós conseguimos dar valor àquilo que homens testificam por meio da sua palavra, como que a gente não dá valor ao testemunho de Deus? Como poderíamos nós
chegar ao absurdo da ignorância, de não dar valor ao testemunho de Deus. Deus claramente dá aqui 3 testemunhos, como acabamos de ver, a respeito da divindade do seu Filho, falando que ele sempre foi o seu Filho. Desde o momento que foi gerado no ventre de Maria, ele era o Filho de Deus. Como nós não podemos dar valor a esse testemunho? Esse testemunho de Deus deveria ter muito maior valor nas nossas vidas do que qualquer outro. Só pelo fato dele ser Deus, o seu testemunho deveria estar acima de qualquer palavra. Mas além disso, João também apresenta todas essas evidências, porque era a vontade de Deus revelar a divindade do seu Filho. Deus não está se justificando para homens. Deus não está aqui se sentindo coagido a ter que dar testemunhos direto a respeito do seu Filho para que as pessoas creiam nele. Deus não está fazendo isso. Quando Deus dá testemunho a respeito do seu Filho, Ele faz isso por conta do seu amor, por conta do seu zelo, porque Ele decidiu na sua soberana vontade salvar pessoas para a honra e glória do nome dEle. E João está testemunhando isso para esses crentes. Parem de dar valor maior ao testemunho desses falsos mestres que estão na igreja. E recordem-se daquilo que o Evangelho diz, daquilo que o próprio Deus testificou a respeito de Jesus. Vocês estão dando muito mais valor àquilo que as pessoas estão dizendo sobre Cristo Jesus do que aquilo que o próprio Deus disse a respeito do seu Filho. E por isso vocês estão vacilando na sua vida cristã. E por isso vocês estão capengando. Porque estão dando ouvido a tudo aquilo que está sendo dito da boca de homens. E estão colocando em dúvida aquilo que foi dito por Deus. Tendo em vista, então, que esses testemunhos dados provém da parte do próprio Deus, João passa agora, nos versículos de 10 a 12, a apresentar implicações do crer e do não crer nesse testemunho dado por Deus. Apesar do texto falar alternadamente, colocando um lado e outro, eu vou falar aqui primeiramente daqueles que creem e posteriormente daqueles que não creem. No versículo 10, o apóstolo João aponta para a primeira implicação de crer no testemunho de Jesus, de Deus a respeito de Jesus. E ele diz assim: quem crê no Filho tem em si mesmo esse testemunho. Como assim? Quem crê no testemunho de Deus tem em si o testemunho. Isso quer dizer, irmãos, que o apóstolo João está mostrando para esses crentes que as nossas vidas também testemunham a respeito de Cristo Jesus. A nossa vida também testifica e apresenta como forma comprovada para outras pessoas que Jesus de fato é o Filho de Deus. E isso acontece de uma maneira interior e subjetiva, pois aqueles que creem dessa maneira, que Cristo Jesus de fato é o Filho de Deus e que o próprio Deus testificou a respeito dele por meio do Espírito, da água e do sangue, esses foram feitos habitação do Espírito de Deus. E esse Espírito, que é a verdade. Só podemos compreender isso, só podemos entender essa implicação de que a nossa vida também testemunha a respeito desse Deus, desse Cristo, como sendo o Filho de Deus, se já aconteceu o novo nascimento nas nossas vidas. Não existe possibilidade disso acontecer
sem que o novo nascimento já tenha sido efetuado nas nossas vidas. Então, nós testemunhamos de maneira interior, interna e subjetivamente, porque o testemunho exterior e objetivo foi proclamado pelo próprio Deus. Por meio desses 3 testemunhos, por meio do nascimento, por meio das profecias anunciadas sobre Jesus, por meio da crucificação. Esse é o testemunho exterior e objetivo. Mas nós testemunhamos de Cristo Jesus nos nossos corações. O testemunho de Deus a respeito do seu Filho, então, age nos nossos corações de tal maneira que nós reconhecemos Cristo dentro de nós, agindo de maneira ativa, mudando a nossa forma de pensar, mudando a nossa forma de agir, mudando a nossa forma de falar. Deus age nos nossos corações dessa maneira. E isso é o testemunho que nós damos. E isso, irmãos, o fato de eu falar aqui, João está apresentando esse testemunho interior da nossa parte, não quer dizer que seja algo místico ou algo esotérico, mas é uma afirmação constituída por uma fé gerada pelo próprio Deus na nossa vida. Nós não cremos em Cristo Jesus, ou nós não declaramos que Cristo Jesus é o Filho de Deus, porque nós jogamos dados e caiu a opção de falarmos isso. Nós não declaramos essas verdades por racionalidade da nossa cabeça, porque compreendemos a grandeza de Deus por nós mesmos. Nós só declaramos isso porque o próprio Deus já fez isso nas nossas vidas. Ele nos alcançou dessa maneira. E, portanto, Ele gera essa fé nas nossas vidas para declararmos, por meio do nosso testemunho, que Jesus é o Filho de Deus. E isso, irmãos, na sequência, João ele deixa tudo ainda mais claro. Se a primeira implicação na nossa vida é testemunhar por meio das nossas atitudes, do nosso viver, que Cristo Jesus, de fato, Ele é Deus e, portanto, Ele modificou as nossas vidas, agora João ele vai mostrar como esse testemunho a respeito de Jesus também nos alcançou em outra circunstância. E isso não poderia ser comparado, não poderia ser comprado, não poderia ser conquistado ou adquirido por ninguém. E essa outra implicação se trata da vida eterna. João fala que aquele que crê nesse testemunho tem o Filho, e aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Porque a vida eterna consiste no Filho de Deus. Então, Deus nos concedeu um presente. João declara isso de maneira muito clara aqui no versículo 11. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida. Ele nos deu a vida eterna. Ele embrulhou essa vida eterna num presente, num embrulho que nós conhecemos como a cruz. E essa cruz representa para nós essa vida eterna. Coisas que eu e você não poderíamos alcançar. Crer em Cristo Jesus, crer no testemunho de Deus a respeito do seu Filho, implica em nós, na nossa vida, testemunharmos de maneira direta, por meio da mudança da nossa vida, e testemunharmos de maneira eterna, que viveremos eternamente com Ele, porque Ele nos concedeu a vida eterna. É maravilhoso saber disso. É sensacional. Isso deveria deixar aqueles crentes ali, para quem João está escrevendo, extasiados. A ponto deles conseguirem identificar:
que de fato estão falhando. Porque em momentos da sua vida, eles têm deixado de crer nesse Cristo, que é o Filho de Deus, que muda a nossa vida e que nos comprou a eternidade. Isso tudo resume a bênção do testemunho que nós, como crentes em Cristo Jesus, podemos dar para as outras pessoas. A vida que nós temos em Cristo se manifesta única e exclusivamente pela graça e pelo poder que Ele manifesta nas nossas vidas. Essa graça e esse poder provém desse Deus maravilhoso. Mas como eu falei, João apresenta aqui dois lados. E o outro lado é o lado daqueles que não creem no testemunho de Deus. Eles não creem nesse testemunho que Deus dá a respeito de Jesus, declarando que Ele é o Filho de Deus. Para esses, também existem implicações diretas na sua vida. João vai deixar bem claro isso aqui, nos versículos também de 10 a 12, ao dizer que esses que não creem no testemunho de Deus, e esse fator não crer, essa declaração das pessoas que elas podem declarar não crer, não é simplesmente um fato constatado por mera racionalidade também. Não é uma negação educada da parte das pessoas, ou algo que não traga sobre eles a responsabilidade do não crer. Se pensarmos assim, de maneira bem simples, a respeito de como funcionaria isso aqui, João mais ou menos está dizendo para esses crentes, quando ele fala a respeito desses testemunhos: meus irmãos, qualquer um de vocês que desse testemunho de alguma coisa e que uma outra pessoa não demonstrasse crer naquilo que você fala, ficaria como? Ofendido. Porque declaradamente a pessoa está dizendo que aquilo que você está anunciando, aquilo que você está testemunhando é o quê? Mentira. E portanto ela não crê. E por isso João vai falar aqui de maneira bem dura. Olha só, esses que não creem nos testemunhos que Deus deu a respeito do seu Filho, Cristo Jesus, eles não estão simplesmente fazendo uma declaração inocente. Eles estão chamando Deus de mentiroso. Com todas as palavras. Eles estão apontando o dedo para Deus e estão falando para Deus: o Senhor mente a respeito de Jesus, porque Jesus não é o Filho de Deus. Esses homens que estavam ensinando aqui na igreja a respeito desse Jesus que se tornou Deus, que se tornou o homem, no caso, esse Jesus aqui que eles estão declarando é uma afirmação direta deles, que eles estão dizendo para Deus que Deus é mentiroso. Não tem forma mais simples de se ver essa negação. Todos aqueles que não creem no testemunho de Deus, hoje, mesmo que não sejam adeptos dos falsos ensinos que estão sendo ensinados para essa igreja a qual João está escrevendo, eles estão se opondo a Deus. Eles estão se colocando no lado contrário de Deus. Eles não só não concordam, eles discordam completamente. Eles não só não concordam com alguns pontos, mas eles discordam em tudo. Porque por meio disso, eles declaram que Jesus, que Deus, é mentiroso. E quando eu penso nisso, automaticamente vem na minha cabeça
Gênesis 3. Quando naquele momento ali, onde nós vemos o homem sofrendo ali as consequências do seu erro, mas no início, nós vemos a serpente justamente fazendo o quê? Com a criação de Deus? Tentando convencer eles de que Deus era mentiroso. De que Deus não tinha a palavra de verdade. A serpente queria implantar no coração de Adão e Eva, e conseguiu implantar a ideia de que Deus era mentiroso. Ué, Deus não falou que você podia comer de tudo? Como agora você não pode comer daquela árvore? Essa ideia de chamar Deus de mentiroso, de se opor diretamente à vontade soberana de Deus, vem lá no Éden por meio da serpente, que é o diabo. Não existe, irmãos, oposição educada. A gente vê hoje, nos nossos dias, né, a ideia de inclusividade, inclusão, né? A gente vê a ideia do politicamente correto, ou seja, vamos agradar a todo mundo. Mas, na verdade, quando nós não cremos no testemunho de alguém, nós não estamos nos opondo metade. Nós não estamos criando uma oposição educada. Ela é completamente oposta. E da mesma forma, com Deus acontece a mesma coisa. Nós não nos opomos educadamente a Deus quando não cremos nesse testemunho que Ele dá a respeito do seu Filho. Nós nos opomos como adversários, inimigos. Então, se aquele que não crê no testemunho de Deus, ele automaticamente está chamando Deus de mentiroso e, portanto, está declarando inimizade com esse Deus. Todo aquele que está disposto a isso se identifica, então, naturalmente com aquele que vem mentindo desde o princípio, como João mencionou no capítulo anterior. Aquele que vem promovendo mentira desde o início, e João se referia ao diabo, é esse que influencia a vida daqueles que não creem. Pois ele, desde o princípio, chama Deus de mentiroso. E todo aquele que não crê, não tem o Filho. Se existe alguém aqui que ainda não crê no testemunho de Deus a respeito de Jesus Cristo, como sendo Ele o Filho de Deus, você está se opondo a Deus. Não educadamente, mas totalmente. Porque quem não crê no testemunho, não tem o Filho. E quem nem tem o Filho, naturalmente não possui em si a vida eterna. Parece algo duro de se falar. Parece algo que não é politicamente correto. Parece que a Bíblia está querendo separar pessoas. Mas aqui a Bíblia está fazendo isso. Separando aqueles que creem no testemunho de Deus a respeito do seu Filho e aqueles que não creem no testemunho de Deus a respeito do seu Filho. Aqueles que creem concordam que de Deus procede a verdade. Aqueles que não creem fazem de Deus mentiroso. E a consequência para ambos também é diferente. As implicações para ambos são diferentes. É duro falar isso, mas é a verdade. É o que a palavra de Deus diz a respeito dele mesmo. Mas, meus irmãos, diante de tudo que a gente consegue identificar aqui nesse texto, tanto da primeira parte ali, onde a gente viu
João identificando o que ele queria dizer a respeito desses 3 testemunhos. E agora, nessa segunda parte, quando nós vimos João falando a respeito das implicações de crer ou não crer nesses testemunhos, o que a gente vai fazer com isso? Como isso afeta a minha e a sua vida? Irmãos, muitas vezes nós ouvimos essas afirmações e saímos daqui balançando a cabeça, concordando com tudo aquilo que foi dito. Porém, em que Jesus você apoia a sua confiança? Em que Jesus você confia? E quando eu falo aqui em Jesus, em qual Jesus você confia? Eu estou me referindo ao Jesus do Evangelho ou ao Jesus dos falsos mestres? Em que Jesus você apoia a sua confiança nos momentos difíceis da sua vida? Quando você está desempregado, ou quando você perde o seu emprego, quando você tem problemas no seu casamento, na sua família, na educação dos seus filhos, quando os seus planos não saem como você planejou, quando você não consegue pagar as contas no final do mês, em que Jesus nós temos apoiado a nossa confiança? Porque as declarações de Deus a respeito do seu Filho implicam na nossa vida diretamente nessas mudanças que nós falamos e na eternidade que estaremos com Deus, mas implica em atitudes práticas no nosso dia a dia. Quando nós saímos por aquela porta e vierem as dificuldades, qual Jesus que eu vou testemunhar na minha vida? Um Jesus que é um mero curandeiro, um mero benfeitor, que me concede coisas, um mero mestre, que tem didática o suficiente para poder ensinar coisas interessantes? Ou eu vou confiar no Cristo Jesus do Evangelho, que é o Filho de Deus, que morreu numa cruz para pagar pelos meus pecados, os quais eu não teria como pagar, que me concedeu a vida eterna? Em que Jesus nós confiamos no nosso dia a dia? Esse Jesus que nós temos depositado as nossas confianças é o Jesus que tem o pleno poder para nos dar paz, tranquilidade, segurança? Ou é um Jesus que, por um momento, foi o Filho de Deus, mas que, na verdade, não era o Filho de Deus, era um homem qualquer? Se nós entendemos aquilo que João vem falando no capítulo 5, a respeito da identidade desse Jesus Cristo, se nós entendemos as nossas atitudes no nosso dia a dia, quando saímos por aquela porta, elas estarão baseadas no Filho de Deus. Por isso, diante dos desafios que nós teremos que encarar quando sairmos daqui, precisamos lembrar que é esse Jesus que tem poder para amparar no presente, cuidar da gente no presente, hoje, agora, imediatamente, e que tem poder para nos salvar eternamente. Pois Ele é o Filho de Deus. E Ele, sendo o Filho de Deus, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Amém?
Precisamos crer nesse Jesus. Precisamos aplicar isso nas nossas vidas. Temos dificuldades, temos desafios, mas quem nos ampara em todos esses momentos é o próprio Filho de Deus, não um homem qualquer. É o Filho de Deus. Ele tem poder para nos auxiliar em todas as coisas. Amém? Vamos orar e a gente encerra assim. Vamos nos colocar de pé. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado por aquilo que a Bíblia diz a respeito do Teu Filho. Senhor, nós cremos que Ele de fato é o Teu Filho. Nós cremos no testemunho que o Senhor deu a respeito dele. Deus, diante de todas as dificuldades que podem surgir nas nossas vidas, nós pedimos que o Senhor nos ajude em cada momento a relembrar que o Cristo que nós cremos, Ele é o Filho de Deus. Ele tem poder e autoridade sobre todas as coisas na nossa vida. Deus, se existe alguém aqui que ainda não consegue declarar que crê, ou que não conseguia até o momento, Pai, eu te peço que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, o convença. Que o Teu Santo Espírito fale com ele diante dessa palavra que foi dita, mostrando as implicações daqueles que creem e daqueles que não creem. Mostrando a Tua maravilhosa graça e o Teu grandioso amor, a ponto de fazer questão de testemunhar por meio do Espírito, da água e do sangue, a respeito do Teu Filho Cristo Jesus. Deus, se alguém aqui chegou nesse momento e compreendeu essas verdades, Pai, eu peço que o Senhor continue essa obra na vida dele, promovendo a compreensão daquilo que a Tua palavra diz. Deus, somos gratos por tudo isso, Senhor. Eu te peço por cada irmão aqui presente, Senhor, que já crê nessas verdades, que o Senhor os capacite a estar aplicando isso nas suas vidas todos os dias, fazendo-os entender que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus garante para eles a salvação eterna, mudança de vida hoje, possibilidade de santificação, certeza de justificação. Deus, tudo isso nos é dado por Ti, Pai, como um grande presente e merecido presente. E nós somos gratos por isso, Deus. Pai, nos leva em segurança para as nossas casas. Nos dê uma boa semana na Tua presença, Senhor, podendo testemunhar a respeito desse Cristo Jesus em todas as circunstâncias da nossa vida, Deus. Senhor, nós oramos assim, agradecidos por tudo isso que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela fé que o Senhor nos concedeu, pela salvação que o Senhor nos deu como presente. Nós fazemos tudo isso gratos a Ti, Deus. E nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Tenha o seu tempo de oração silenciosa, irmãos, e eu estarei à porta para cumprimentá-lo no final.